Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Olha só, meu querido e minha querida, a pergunta que me fizeram: céu, acaso é pecado a pobreza? Segundo as Escrituras, será que nós temos uma condição onde sermos pobres é uma condição de estarmos em pecado? Que interessante essa pergunta, não é? Veio de uma pessoa bastante simples, uma pessoa que eu considero bastante na minha vida, e eu achei tão interessante a reflexão, porque nós chegamos a um ponto, meu querido e minha querida, onde, por questões doutrinárias, nós acabamos achando até que as pessoas com menos recursos na terra são pessoas amaldiçoadas, não é, meu querido e minha querida? Eu me lembro uma ocasião, eu tinha meus 2 filhos, o Marco e a Márcia, o Marco que já partiu na minha frente, não é? Que não deveria, mas fez isso. O Senhor sabe todas as coisas. Mas eu estava numa condição onde nós não tínhamos absolutamente nada, não tinha absolutamente nada que servir para os meus filhos, eu não tinha absolutamente nada. E muitas vezes eu me perguntava com aquelas 2 crianças dentro de casa se o Senhor havia me abandonado, não é? Então vamos fazer um estudo acerca disso, meu querido e minha querida, para que nós possamos compreender, à luz das Escrituras, o que isso quer verdadeiramente dizer. Então vamos começando com 1 Timóteo 6, de 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas de palavras, que nasce da inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente está pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada nós temos trazido a esse mundo, nem coisa alguma levaremos dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos nós contentes. Por que eu li tudo isso, todo o texto, né, meu querido e minha querida? Porque texto fora de contexto é um perigo, não é? Por isso sempre eu vou estar ligando, isso aqui está ligado ao quê? Este texto se baseia justamente, ele tem morada, ele tem a base, a sede dele, numa situação que aconteceu com o patriarca Yaakov, não é? Conhecido como Israel. Então, vamos ler aonde se baseia esse texto aí? Gênesis 28, 18. Vamos lá? Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo ele entornou azeite, no lugar da cidade que outrora chamava-se Luz, que deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, se me guardar nessa jornada que empreendo, se me der pão para comer e roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, Beitel, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É interessante que não tinha nem lei nessa época, mas essa questão do dízimo nós vamos estar tratando um outro dia. Meu marido está fazendo um estudo bastante profundo para ministrar principalmente aos líderes que são uroshi, cabeça sobre as suas famílias, e aquelas minhas irmãs que são hoje cabeça nas famílias, que vivem hoje sem ter ao lado uma pessoa que a lidere. Eu tenho orado por vocês, viu, minhas amadas? Que o Senhor prepare um uroshi segundo o coração dele para vocês, mas também nós precisamos ter a compreensão clara do que esse texto diz. Então, o texto de 1 Timóteo, que Shaul, o emissário do Senhor, trata, tem a ver com o texto de Gênesis, onde a única coisa que Jacó pediu é que ele tivesse pão para comer e roupa para que ele se vestisse. Por isso que ele diz lá no texto:
tendo o que sustento e do que nos vestir, ele está citando o texto de Jacó, e nós sabemos que Jacó voltou para a cidade, para a terra de Canaã, como um homem rico, não é? Com muitos rebanhos, que o Senhor o abençoou grandemente, mas não foi isso que Jacó pediu. Embora ele acreditasse que o Senhor poderia abençoá-lo e de tudo ele daria o dízimo, meu querido e minha querida. Então, o que eu devo dizer para você? Nossas expectativas nesse mundo não deveriam ser de nós termos riquezas, que o Senhor nos conceda elas, se assim Ele quiser, como Ele fez aos patriarcas. Ele fez com Isaac, Jacó e Abraão, Ele fez isso com todos os patriarcas, mas esta não deve ser a nossa oração. Nossa oração, como disse ali Jacó, como disse Shaul, Shelir, Rachelir, ele colocou de uma maneira bastante clara que tendo que no sustento do cotidiano e tendo com que nós nos vestirmos, estejamos nós satisfeitos. Mas, céu, de onde vem essa situação aonde tudo, a bênção do Senhor na minha vida, ela tem como sede a prosperidade? Vou explicar para vocês pelo mau entendimento. Eu vou dar 2 textos para você e você me diga o que você entende desses 2 textos, tá bom, querido meu e querida minha? Vamos lá. Eu vou te dar 2 textos da mesma pessoa, tá bom? Para a gente compreender que tem alguma coisa muito errada, não é? Um primeiro você já deve ouvir todo o tempo, não é? Pelo menos eu ouço muito. Salmo 37:2, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo bem? Salmos 12:5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. Como pode o rei Davi, não é, Melech Davi, dizer ali em cima, no texto que eu li para vocês, do Salmo 37, não é? Jamais eu vi a descendência do justo mendigar o pão, ou o justo mendigar o pão. E Salmos 12, versículo 5, falar que o Senhor está se levantando por causa do pobre e do necessitado. E bem-aventurado aquele que suspira por essas coisas, que quer o mesmo, que pensa da mesma maneira que o Eterno. Então, meu querido, minha querida, essas coisas nós devemos ter uma compreensão bastante correta, porque assim, olha, eu fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo mendigar o pão. E por que Yeshua, nosso Senhor Jesus, falou sobre o Lázaro, que era um mendigo que ficava na porta do rico, que não temia do Senhor, do nome dele? Não é aquele mendigo estava ali, não deve ser uma parábola. Yeshua não diz que é uma parábola e tem nome próprio, que ele nunca colocou em parábola nenhuma. É como se ele fizesse uma narrativa de coisas que não estão visíveis a nós nesse mundo que nós vivemos, um mundo de toques, um mundo de sentidos, não é? Então, como é que fica esse texto? Eu fui moço, agora fui velho, mas jamais vi o justo mendigando pão. E como é que nós vemos lá o Lázaro colocado na porta do rico? Vamos ler, meu querido, minha querida. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, meu querido, minha querida, fica uma coisa tão fora do contexto isso, não é? A gente dizer, entenda o que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo para você que nós não devemos orar. Aliás, as Escrituras nos ensinam a orar pelo pão nosso de cada dia. As Escrituras nos ensinam a gente olhar o lírio do campo, não é? Que nem Salomão, na sua máxima riqueza, conseguiu se vestir como um deles, que os pássaros, eles jamais eles colocaram no solo uma semente para que crescesse e não colheram dessa semente, mas o Senhor não permite que falte nada a eles. Assim também, se Lázaro chegou nessa idade que ele chegou, de alguma maneira ele foi suprido da sua necessidade, mas isso não quer dizer que ele não fosse pobre, não é? Pobre que eu digo é pobre na situação máxima da palavra, não é, querido meu, querida minha?
houve uma situação na minha vida, eu quero dar uma paradinha para falar sobre isso, onde eu tinha uma condição financeira maravilhosa, uma condição, enfim, que nós achávamos muitas vezes que nós não iríamos jamais perder nada daquilo que nós tínhamos edificado, não é? Mas em julho de 2000 nós tivemos um roubo da nossa produtora e foi levado absolutamente tudo. Até hoje a seguradora não pagou esse valor, até hoje, ou seja, então veja, 2000 nós já estamos indo para 2014, já vai para 14 anos que essa produtora foi assaltada, não é, meu querido, minha querida? E na ocasião nós simplesmente perdemos não somente a fonte de sustento, como nós perdemos toda a estrutura nossa, toda a estrutura que nós tínhamos, e eu com todas aquelas crianças, não é? Imagina eu numa casa com 30 crianças, mais os obreiros, que eu tinha uma responsabilidade também como família, pessoas que estavam ali dedicando a vida deles ao meu lado há muitos anos, e de repente a fonte secou, não é? Nós perdemos a produtora, ainda tivemos de entrar com um processo, nós tínhamos 100 funcionários, de um dia para o outro ficamos sem funcionários, não é? Nós tínhamos 100 funcionários, de um dia para o outro nós ficamos sem funcionários. Eu não tive um processo trabalhista, meu querido e minha querida, nenhum processo trabalhista. Todas as pessoas que conviviam conosco ali dentro da produtora, elas nos reconheciam até hoje, quando eu vou em alguma televisão, que eu vou dar alguma entrevista, alguma coisa assim, aquelas pessoas me encontram e choram, me abraçam. Eu louvo o nome do Senhor, porque as lembranças que essas pessoas têm de mim, de minha família, de nós como família, são boas lembranças. Aleluia, aleluia. Então, meu querido e minha querida, nessa ocasião nós perdemos nossa casa, nós perdemos absolutamente tudo, e eu fiquei realmente olhando e falando, Senhor, o que vai ser? O que vai ser? Nessa ocasião, eu recebi a visita do Zezé de Camargo em casa, não sabia que era ele, não é? Uma amiga o trouxe, foi aí nessa ocasião que ele decidiu adquirir um imóvel para minha família, juntamente com outros, um instituto, enfim, com algumas pessoas que estavam ali, não é? Então eu vi que o Senhor, Ele é provedor, não importa a condição e a situação, nós não poderíamos ter nosso poder aquisitivo recuperado como nós tínhamos antes. Também agradeço muito aos queridos que são os Paralamas do Sucesso, que sempre estiveram ao nosso lado nesse tempo, nunca nos deixaram nesse período. Foi algo extraordinário da parte do Senhor que nós tivemos. Então, querido meu, querida minha, nós estávamos com condições, recursos, usando para a obra do Senhor. Nós não usávamos aquele recurso para outra coisa que não fosse cuidar de criança, estarmos aí atuando junto às crianças e tudo mais. Mas olha só, meu querido e minha querida, neste dia eu tive que ver a provisão do Senhor. Eu me lembro, eu tenho um dos meus filhos, ele era um menino de rua, e eu falei, gente, nós vamos perder nossa casa, nós não temos como pagar mais o aluguel, nós não temos como fazer nada. Esse meu filho disse assim para mim, mãe, eu sei fazer um barraco com caixote de madeira que não vai entrar chuva, mãe. Naquele momento, realmente, foi muito emocionante, eu com todos os meninos na sala. Eu chorei muito na presença do Senhor, porque eu compreendi que meus filhos estavam comigo, ao meu lado, não pelo que eu podia oferecer, mas eles estavam comigo de qualquer maneira. Então, querido meu, querida minha, foi um momento muito difícil nas nossas vidas, muito difícil. Imagina você com toda essa responsabilidade, com a quantidade de crianças, mas o Senhor foi fiel. Ele foi fiel em todas as situações. A partir de então, nós tivemos que estar pegando doações em sacolões, fazendo uma série de coisas. Eu me lembro que vezes nós trazíamos um negócio de 40 litros para conseguir tirar lá de dentro 1 quilo, 2 quilos de tomate. Eu ficava com as mãos toda manchadas, eu e os meninos com muitos tomates estragados, mas que nós podíamos recolher dali. Então nós passamos, meu amado, minha amada, uma grande necessidade. Nós atravessamos um momento muito difícil nas nossas vidas. Entretanto, o Senhor foi conosco na nossa pobreza, na nossa pobreza. Eu quero ler um texto para você. Deuteronômio 15, versículo 11.
Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na sua terra. Não é desejo do Senhor, meu querido e minha querida, que nós não cuidemos das pessoas que estão passando necessidade. Quando eu atravessei essa necessidade, talvez eu pensasse que viriam no meu coração irmãos para nos socorrer, pessoas que estivessem com uma fé viva no Senhor. Mas o Senhor levantou o Zezé, o Luciano, levantou pessoas que, na verdade, a maior parte delas não conhecia como um novo nascimento, pessoas que eu amo e sou grata de todo o meu coração e tenho um compromisso de oração com eles para o resto da minha vida. Levantou Herbert Viana, o Baroni, não é? Levantou o Zé Fortes, que é um dos paralamas que nunca aparece, mas ele é o administrador. Foram essas pessoas que o Senhor levantou na minha vida quando eu não esperava. Eu não esperava que o meu socorro viesse dessa maneira, tá bom, meu querido e minha querida? Continuando, para que você compreenda. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste o seu favor e cuidado para comigo, o qual também eu sei que já tinham antes, mas lhes faltava oportunidade. Quem está falando aqui é Shaul, é o apóstolo Paulo, meu querido e minha querida. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Gente, olha o que o apóstolo Paulo, Rabino Shaul, está dizendo aqui. Ele estava vivendo em pobreza. Ele estava vivendo em pobreza, meu querido e minha querida. Ele está se declarando que aprendeu a viver em pobreza. Nós gostamos do texto, tudo eu posso naquele que me fortalece, mas nós não lemos o contexto. Vamos ler o contexto? Versículo 12. Portanto, eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. O quê? O apóstolo Paulo passou fome? Oh, meu querido, minha querida, você não está lendo aí não, meu amado, minha amada. E também de fome, assim como a abundância, como também de escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia vocês fizeram bem associando-me a mim na minha tribulação. Claro, eles foram mandar uma doação para que ele pudesse ser fortalecido. Esse é o desejo do nosso Senhor. Que nós, quando vemos alguém numa situação de necessidade, e se nós tivermos como socorrer, que nós possamos socorrer, que nós possamos nos hermanar, e o Senhor vai abençoar, meu querido, minha querida. Eu tenho visto coisas aqui dentro dessa rádio, dentro do meu ministério, que são, meu amado, minha amada, eu gostaria muito, eu até pedi para uma querida minha irmã chegada, que viesse aqui contar um testemunho de algo que aconteceu. Eu não me alegrei tanto pela doação dela, como eu me alegrei de ver o suprimento do Senhor na vida dela pela fidelidade. Eu me alegrei demais com isso. Não tenho palavras para agradecer ao Eterno, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, Mateus 11:2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras do Mashiach, de Cristo, mandou por seus discípulos lhe perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Yeshua, Jesus, respondeu-lhes: ide anunciar a Euhanã, João, é que estáis ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado as boas novas. Feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, meu querido, minha querida, uma das características de que o Messias viria é que ele pregaria as boas novas aos pobres. Ele pregaria as boas novas. Ele disse, o Senhor falou acerca dele por meio de Shayahu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, levar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Um dos sinais da vinda do Messias é que ele estaria pregando aos pobres, não é? 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu querido e minha querida, como eu disse para você, não existe base bíblica de dizer que a pobreza é maldição.
Hoje você está passando necessidades, você está numa situação de dívida, você saiba que de você é o reino do Senhor. De você é o reino do Senhor, não é? Hoje nós atravessamos, muitas vezes eu e a Priscila, nós olhamos para as situações e nós falamos, puxa Pai, como nós gostaríamos de ter recursos para socorrer todas as vidas que nós sabemos que estão precisando. Nosso desejo era esse e é esse. O Senhor conhece o nosso coração. Mas, meu querido, minha querida, enquanto eu estiver aqui, nós estivermos aqui, nós estamos aqui para servir, na condição que nós fomos colocados, na condição honrosa de pregadores das boas novas. Então, hoje, você está aí em condição de que você se considera pobre, olhando, comparando. Quando a gente se considera pobre, meu querido e minha querida? Quando nós nos comparamos, não é? Ou a outro tempo das nossas vidas, não é? Ou nós nos comparamos a alguém, não é? Então, meu querido e minha querida, eu digo para você, não ponha o seu coração nessas coisas. Como eu disse para vocês, nós tínhamos uma enorme produtora, a maior produtora aqui de São Paulo, da capital, não é? E, de repente, com 100 funcionários lá, no outro dia estavam 100 funcionários. Então, meu querido e minha querida, não se deixe que essas coisas venham sobre vocês. Por que aconteceu isso? Não sei, meu amado, minha amada. Há coisas que o Eterno não nos diz, mas eu estava pregando na hora que a produtora estava sendo roubada, eu estava numa pregação e eu parei a pregação porque o Senhor falou ao meu coração, está acontecendo uma coisa muito ruim. Então, se foi ruim aos olhos dele, eu tenho certeza que ele é poderoso também para restituir. Ele pode fazer isso. Mas eu não o sirvo para isso. Eu o sirvo porque eu amo com todo o meu coração. E sou honrada por ele, por poder estar com você aqui na Rádio AME. E poder estar com você também, que está aí na internet assistindo, não é? Os queridos nossos, agradeço de todo o coração. E eu peço que estão ouvindo, não é? Os que estão assistindo também pelo YouTube, né? Nós estamos com uma audiência muito grande. Agradeço ao Senhor, porque essa mensagem chegou ao coração de muita gente. Então, eu quero que você tenha isso no seu coração. Não se apegue ao status dessa terra. Porque esse mundo, meu querido, e suas obras, tudo tem sido entesourado para o fogo. Nós teremos um novo céu e nova terra, onde habitará a justiça.